Hola, muy buenos días a todas y a todos. Es un tremendo gusto y honor poder presentar a Lucián Tomnet, quien nos acompaña hoy día en una charla denominada Equipos de ayuda como estrategias de prevención e intervención de la violencia escolar. Realmente es un honor para nosotros tenerte, Lucián. Tu currículum es fabuloso. Solo por nombrar algunas cosas, doctora en psicología, con postdoctorado en nuestra disciplina, ¿cierto? En la Universidad de Minho, en Portugal. Eres profesora de programas de pregrado, posgrado, autora de una diversidad de libros, ¿cierto? Que te ponen a la vanguardia en el estudio de la temática que nos presentas el día de hoy. Para nosotros un tremendo gusto, nos encontramos nosotros, no sé si en Brasil también ustedes lo celebran, pero nos encontramos celebrando la Semana de Psicología, que nosotros conmemoramos habitualmente el día 8 de noviembre y estamos desarrollando este ciclo, digamos, de conversaciones en torno a distintos tópicos de nuestra disciplina, como una forma, digamos, de celebrar y de destacar este día acá en Chile. Bueno, y especialmente lo estamos organizando desde nuestro Departamento de Psicología de la Universidad de Atacama. Te doy la bienvenida, te agradezco que hayas aceptado nuestra invitación y bueno, y dejo a todos con la compañía de esta charla que no dudo que va a ser extraordinaria de Lucián Togneta. Bienvenida, Lucián. Eu estou muito contenta por estar acá com vosotros. É uma alegria para mim. Eu sou bastante especial um momento para falar com psicólogos e com professores e maestros e outras pessoas que le gusta de temática de la convivencia en la escuela. La temática de la convivencia es una temática muy importante para nosotros acá en Brasil, porque nosotros no tenemos, aunque tenemos leyes que hablan sobre la convivencia, pero nosotros não temos políticas públicas e estamos muito angustiados porque as escolas não sabem o que fazer quando há problemas de violência, há problemas de indisciplina, há problemas de bullying e em especial as universidades não saem de seus logros para falar com os professores. E, portanto, é uma grande experiência estar acá por falar com os psicólogos, com os futuros maestros, com as pessoas que se preocupam com esta temática. Eu sou grata por la invitação de ustedes, é um prazer muito grande e eu já me desculpo por lo espanhol, el espanhol muito raso, é um portunhol que eu vou a falar, pero quando ustedes perceberem que eu estou falando errado, por favor, me corrijam. Hablar sobre las equipos de ayuda es para mí mucha satisfacción porque estaré hablando de algo que es profundamente humano y una estrategia de trabajo que temos estudado, temos organizado por algum tempo em Brasil e uma estratégia que é comprovada
empiricamente por las pesquisas em educação, em psicologia, e que mostram que as pessoas em la escola, em las escolas que há um programa como este, que vou apresentar a ustedes, conseguem perceber grandes transformações, grandes cambios em la convivência, em las atitudes e los comportamientos de los alunos, e também em aquilo que nós temos buscado, que é o bem-estar em la escola, o compromisso de la escola com o bem-estar e com a proteção, com a segurança de los estudantes. E mais importante, o compromisso em dar a los estudantes a oportunidade de aprender a conviver com os outros, com os seus pares, com seus padres, com seus maestros. É uma grande oportunidade e que é hoje direito de los niños, direito de los niños e de los adolescentes. Não é mais algo que se hace en la escuela como uma divulgação, de uma propagação de algo que as escolas podem fazer para mais de los contenidos de la escuela. É sim o direito de los estudantes a aprendizagem de la convivência, a aprendizagem de lo respeito, de los valores humanos e dos valores morais que sustentam a convivência em la escola e fora dela. Portanto, é uma grande oportunidade de fazer com que os niños tenham a experiência de la ayuda, a experiência de lo cuidado com as pessoas, a experiência de o respeito e a solidariedade, a empatia com os outros. É uma grande oportunidade. Eu vou apresentar a vocês, portanto, e fazer uma apresentação acá que eu preparei, para falar um pouco de las três temáticas que são imprescindíveis para pensar este tipo de trabalho que hacemos em las escolas em Brasil. Vocês podem ver? Estão vendo a apresentação? Sim? Bueno. Entonces, para hablar, vamos comenzar por 3 puntos. Lo primero punto es, ¿por qué es bullying? ¿Por qué hablar de bullying? Porque todas las experiencias que nosotros tenemos hecho en Brasil con los equipos de ayuda, con este trabajo, partieron a principio de las pesquisas que son sobre bullying en el mundo. Bullying es un tipo de violencia que tiene características muy peculiares. Nosotros estamos há muito tempo estudando este fenômeno, que é um fenômeno universal, não só para os niños, para jovens e para pessoas adultas também. E é algo conhecido em las pesquisas desde a década de 80, 90, primeiro pelos europeus, por los finlandeses e depois por lo resto do mundo. Bullying é uma palavra que não há uma tradução em las línguas latinas, porque há um conjunto de características que podem explicar melhor o funcionamento de esta conduta entre as pessoas. Em Brasil, especialmente,
temos acá alguns posts que nós hicimos há pouco tempo, porque nosso presidente, muito desgraçadamente, falou que bullying é uma brincadeira, é uma broma e que as pessoas são muito equivocadas por pensar que bullying é problema muito sério, muito importante por las escolas. E nós temos, então, defendido a tese que o bullying é problema, sim, é problema psicológico, social, sociológico, que pode trazer muitas dificuldades para as pessoas. Há pesquisas e a ciência em la psicologia é muito importante para estudar os fenômenos e para pensar como fazer para suprimir as dificuldades de relacionamentos que há entre as pessoas. Estes são só para vocês poder saber que em Brasil nós também temos problema com nossos governantes que não entendem da ciência e da responsabilidade das universidades por fazer para formar os maestros e os psicólogos para saber como agir. Pero, então, este problema tem 5 características e é problema tão antigo como o próprio homem. A primeira característica do bullying é a repetição, ou seja, é problema que se acomete com uma pessoa por vários dias, por várias vezes, repetidamente. Há uma vítima que se vê com pouco valor. Ou, em outras palavras, a vítima é frágil e ela não é capaz de se defender. Ela crê, aunque são processos inconscientes, ela crê que as pessoas estão certas por fazer os menosprezos com ela. É uma vítima que normalmente tem uma diferença com as outras pessoas, uma diferença, estereótipo social, como se é uma pessoa mais baixa, negra, muito branca, muito alta, ou seja, é uma pessoa que estereótipo social se diferencia de los outros. Terceira característica do bullying é a intenção de herir. Há uma intenção por parte do agressor, do autor de bullying, em fazer o menosprezo. É algo que não é uma bronha, porque é algo intencional, pero não é por malo, pero é por la necessidade de fazer com que, a los olhos de los outros, uma pessoa seja menosprezada, diminuída, para que seu valor a los ojos do grupo seja maior. A quarta característica é que bullying não é problema entre os maestros e os niños, por exemplo. Não é problema entre padres e hijos, é problema entre pessoas que são pares. Há uma paridade nas relações. Não há diferenças, portanto, entre a hierarquia que as pessoas têm institucionalmente. E a quinta característica é que há público
há espectadores que assistem às cenas e muitas vezes são tratados como indiferentes. São pessoas que assistem e que podem também parecer que a eles les gustam da experiência, pero são pessoas que não sabem o que fazer. A literatura em bullying que nós temos hecho em Brasil e em mundo mostram que esse conjunto de características hace com que o bullying não seja o problema mais efetivo de las escuelas, pero é o mais cruel, porque a paridade ela exerce papel muito grande na constituição da identidade do jovem e dos niños, ou da pessoa que também, de qualquer idade, quer participar, quer ser membro de grupo social. A experiência humana é a experiência da necessidade do outro para ser sua própria identidade. Quando há uma situação de bullying, a vítima se vê empobrecida diante do grupo. O autor de bullying também sofre porque a experiência de dominação não é uma experiência que tem uma duração. Ela se cerra muito frequentemente e o autor de bullying sempre tem que começar novamente a procura de outros amigos, porque não há pessoa que consiga quedar-se por muito tempo sobre a submissão. E os espectadores, quando há uma situação de bullying, podem aprender que as pessoas que eles não conhecem são pessoas que não precisam de sua interferência. Portanto, há problema muito grande quando há esta situação de bullying que se repete. Em Brasil, nós temos encontrado muitos problemas, as frequências são as mesmas que em todo o mundo, e são as mesmas que podem fazer com que as pessoas tenham consequências muito graves, como o caso que se passou no ano passado em Brasil, em uma escola estadual pública de uma cidade paulista chamada de Suzano. A escola Raul Brasil é uma escola estadual em que chico, depois de sair da escola, estar evadido da escola, retorna à escola, volve à escola e mata vários alunos e seus professores e outras pessoas que estavam na escola. Pero há uma complexidade para entender por que este niño vuelve à escola. Há algo que nós temos estudado, que há outros problemas que são muito parecidos com bullying hoje e que estão nestes tempos bastante exacerbados. Os problemas de saúde mental, a depressão, a angústia, a ansiedade, são também problemas de pensamentos suicidas, o suicídio e outros problemas, automutilação, que os niños têm passado na escola, em suas vidas, e que são também problemas que se assemelham por la crueldade, por fazer com que os jovens, com os chicos, tenham uma experiência de exclusão,
de menosprezo também e de solidão, estarem solos em la escola e, portanto, necessitem também da mesma ajuda que em situações de bullying, que podem ser tanto causas como consequências destes outros problemas. Estamos também em um momento em que, em Brasil e em outros países, nós temos visto um grave, perigoso problema, que é a ruptura com os valores que são conquistados na história humana. São hitos existenciais que conquistados com grande dificuldade por a humanidade e que são passos que nós temos volvido atrás. Por exemplo, a igualdade de direitos entre pessoas de crenças, de raças, ideologias diferentes, tem sido um grande problema em Brasil e em outros países. Pessoas que não compreendem a necessidade de pensar que os niños e que os adolescentes precisam de tratamento por equidade, também têm esses problemas. A temática da ciência também é um problema moral que também em nosso país tem sido bastante difícil para nós, porque são marcos que têm sido esquecidos, que têm sido abafados. Então, nós temos um problema para a escola. E onde acontecem os problemas. A maior parte dos problemas de bullying acontecem na escola, não porque na escola solo podem acontecer, pero é na escola em que os niños e os jovens encontram com seus pares. É na escola que passam por todo o tempo de suas vidas, a maior parte do tempo. E é a escola em que estes valores são de responsabilidade também desta instituição, além da família, para formar pessoas que são mais respeitosas, que são mais assertivas, que são pessoas que podem tolerar os diferentes e que precisam aprender valores como justiça, como solidariedade, como empatia. Então, em Brasil, nós temos leis, como eu já disse a vocês, há leis que dizem, que aprovam que a necessidade de trabalhar com os problemas de violência e fazer a cultura da paz e combater todo tipo de violência, como bullying, que é o mais cruel, e os outros problemas também de convivência que podem haver na escola. Pero a lei em Brasil, ela diz que as entidades federativas podem subscrever convênios, estabelecer alianças de implementação, execução das propostas, dos programas, pero não há ainda nenhuma política pública que pueda estabelecer esses programas. As políticas públicas em Brasil não sustentam esses programas, porque são políticas não de Estado, mas são políticas de governo. Ou seja, os interesses não estão para fazer que estes programas
que são fundamentados, que são programas intencionais, planejados, que têm pesquisas por detrás e que são sustentados por aqueles que sabem o que estão fazendo. Não são efetivamente organizados em los estados brasileiros, porque, infelizmente, não há políticas para tanto. E, portanto, nós temos hecho um programa organizado para fazer em las escolas que têm a preocupação com a convivência, um trabalho que seja planificado, intencional. Não podemos mais acreditar, crer que a convivência é uma ação que se faz, que se hace pontualmente, que se hace por la comemoração de datas de Dia del Bullying, Dia de la Paz, Dia de la Convivência. É algo que é necessário ter a formação de las pessoas, há uma planificação do trabalho que precisa estar continuamente com os professores e também com os niños, e é o que nós queremos salientar para vocês. Os programas que estamos apresentando são oportunidades de pensar a presença e a participação de los niños no processo de convivência, também como responsáveis por la convivência. Sabemos que eles são que têm muitos problemas. Nós sabemos que os niños sofrem por suicídio, por pensamentos suicidas, por cortando-se a si mesmos, pero não chegam até nós orientadores, psicólogos da escola, padres e maestros, os problemas que são da intimidade dos alunos. Por isso, nós temos pensado em pesquisas que mostram que quem estes meninos, estes chicos procuram quando têm problemas desta ordem. Eles não procuram por los expertos, pelos profissionais. Eles procuram por os próprios pares, pelos alunos, por seus amigos. Quem são os alunos? Quem são as pessoas que têm amigos em Facebook, que participam de grupos de WhatsApp? Não são os professores, não são os maestros com seus alunos, não são os orientadores, não são os psicólogos com os niños, pero são os niños com os próprios niños. Quem habita no mesmo sítio que os niños, muitas vezes não são também os professores, os maestros, são os próprios niños. Então, nós temos encontrado em las pesquisas que quem pode fazer algo muito mais eficaz para combater bullying e outros problemas de la intimidade de los adolescentes e dos niños são os próprios niños. Então, o que fazer? Por isso, nós temos investigações que mostram que quando damos aos niños a experiência de acolher, a experiência de ajudar, por uma forma de estar presente em la vida de los outros pares, nós estamos falando de pessoas que não são indiferentes, que têm o exercício contínuo de ajudar aqueles que precisam. Há cambio no espírito da escola, porque as pessoas percebem que menosprezar,
que ser la persona que tiene más, que es lo popular, que es la agresión, el menosprezo, son cosas que no son importantes para los niños, pero o que le importan son tratar bien a las personas, hacer cosas que son para o bem para o bem de todos. Porque quem começa a ser a experiência de trazer eventos, de trazer participação de los niños, são os próprios niños, que pensam em ações que podem ser hechas pela escola, em la escola, pero não são mais os maestros que preparam as ações, são os próprios niños, os alunos que se organizam para ser, porque se preocupam com os problemas que seus pares apresentam. É uma grande diferença esta compreensão. Ela não é uma estratégia nova, ela não é uma inovação na educação, porque Piaget e outros psicólogos, outros autores em la psicologia, Piaget é um autor em la psicologia, aunque não seja um psicólogo, pero la contribuição, por exemplo, desse autor em 1920, 1930, ele vai dizer que os niños hacen bien a los niños. Há algo que se sustenta quando os niños são preparados para também participar. Se sentem pertencentes à escola e podem agir. Quando os niños são invitados a agir, a preparar, a organizar, os outros niños sabem que é uma forma de o que a escola pensa, o que os outros pensam, e, portanto, o agressor de bullying vai pensar, nesta escola, as pessoas não dão valor a ser o mais popular, a ser a pessoa que incomoda os outros. Então, isto desde muito tempo se tem estudado em psicologia, pero as pesquisas mais recentes também mostram outra coisa. Os adolescentes que são muitas vezes tratados como aburridos por los maestros não são aburridos. As pesquisas mostram que, por exemplo, uma pesquisa hecha em Brasil, que a saúde, a família, o trabalho, os estudos, o bem de los outros são temáticas, são importantes a los jóvenes. Muito adelante a temáticas como o sexo, a beleza e os amigos e tantas outras coisas que nós creemos que são importantes para os jovens. Os jovens se preocupam, sim, com a justiça, com o bem, com a empatia com os outros. Pero eles necessitam ter uma oportunidade de trabalhar com isto, de mostrar o que são capazes. Então, estamos falando de los sistemas de apoio que no mundo têm nomes diferentes. Em Brasil, nós outros creemos que uma das formas mais eficazes para fazer o protagonismo infanto-juvenil é as equipos de ajuda, pero é só um tipo que é adaptado à cultura brasileira e é um tipo de trabalho criado, também adaptado de outros tantos sistemas por um colega espanhol chamado José Avilés, que primeiro pensou a organização de como seria as equipos de ajuda, um tipo de sistema em que os estudantes são escolhidos por seus próprios pares
para serem aqueles a quem eles confiam e que podem ajudar. São 3 estudantes por sala, por grupos de alunos, que são escolhidos depois de um trabalho de formação, de reflexão sobre os problemas que há em la escola. As equipes de ajuda são pessoas, então, são formadas por estudantes de cada classe, de cada sala, de cada grupo de alunos, e que fazem com que todos os estudantes possam procurá-los quando têm um problema. Eles fazem um trabalho de intervenção e de prevenção à violência. São ações planificadas, sistematizadas, porque as pessoas que são, os niños que são membros das equipes de ajuda, têm uma formação especial, que são trabalhos com conteúdos especiais para que haja efetividade do programa. Então, esses chicos têm uma formação sobre a assertividade, sobre a observação dos problemas, são trabalhados com eles como intervir em situações de bullying, como ajudar os alunos para que os alunos que são ajudados possam resolver seus próprios problemas. Não é um trabalho de resolver por os outros os problemas, mas ajudar a quem tem um problema a si próprio para que possa resolvê-lo. Há um trabalho com cada grupo de alunos para que eles mesmos possam fazer a tabulação de los problemas que têm. Então, as formas, os questionários que nós hacemos em nossas investigações em la universidade são também utilizados por los niños que são das equipes de ajuda para fazer quais são os problemas, os diagnósticos de los problemas que os outros niños podem também ter. E eles, a partir dos dados que eles têm, então, eles promovem a cultura da paz, fazem eventos, fazem trabalhos de escuta e de de cambio em los problemas que têm. São trabalhos que os estudantes fazem a partir do diagnóstico de los próprios problemas que têm na escola. Nós, assim, temos estudantes que são empoderados para agir para o bem. Nós estamos nós compreendemos que as pesquisas nos mostram que quando podemos empoderar os estudantes, eles se sentem capazes de fazer também o bem. Há um tutor que há toda uma proposta de fazer com que os niños e com os estudantes e com os professores tenham uma formação para fazer todo o trabalho. Então, vocês podem, por exemplo, embora esteja em português, nós temos um material que é fruto de 5 anos de investigação em Brasil. Nós começamos os primeiros trabalhos de implantação das equipes de ajuda em Brasil foram feitos em 2015. A partir daí, nós começamos a implantar os trabalhos em escolas que nos procuravam. Depois, comparamos os resultados que temos com os niños de escolas que
tienen equipe y ayuda con otras escuelas que no tienen. Después, comparamos los resultados del modelo español con el modelo brasileño. Y ahora estamos en lo tercero punto, que es la sustentabilidad del programa, haciendo una forma, un modelo escalable y replicable por toda la red, por ejemplo, del estado de São Paulo. En el estado de São Paulo, nosotros tenemos 5.490 escuelas aproximadamente. Y nosotros estamos, entonces, en 2020, começamos em 2019 a proposta do modelo, começamos então a organizar este modelo de escalabilidade e replicabilidade para que os próprios agentes educacionais, os próprios psicólogos, os próprios maestros puedan hacer la formación con los estudiantes y con sus profesores. Los maestros también precisan de formación para comprender que no hay una transformación si solo los estudiantes hacen ese trabajo. Hay un cambio en la cultura de paz en la escuela cuando los profesores también en lo cotidiano de la escuela hacen también cambios en su forma de tratar los problemas, en su forma de reparar los problemas con los niños y corregir los niños por los problemas que tienen. Entonces, este material es libre para que ustedes puedan también tener cómo organizar en las escuelas ese trabajo como en Brasil nosotros hemos adaptado. Hay una red que comienza en Brasil organizando ahora todas as escolas para que nós tenhamos um acompanhamento da formação de professores, de maestros e acompanhamento da formação dos estudantes, porque anualmente estes estudantes se encontram em Brasil para fazer compartilhar los progresos que tienen en sus escuelas. Nosotros tenemos ahora 30 escuelas que tienen las equipos de ayuda, pero tenemos otras tantas que estão agora começando esse trabalho e por causa da pandemia temos um pouco de retardo, portanto, la implementação de esta proposta em las escolas paulistas, por exemplo. Então, vocês também podem acessar esta rede de equipos de ajuda que neste site, em que há informação de quais são as escolas, quais são os trabalhos que os niños fazem, quais são os problemas que têm, quais são as possibilidades de trabalho que podem ser hechas em las escolas. ¿Sí? Pero yo me gustaría de apresentar agora um pequeno vídeo que é ele está em português e eu peço desculpas porque não tivemos tempo de transformar, de cambiar em espanhol, entonces, pero a mí me gustaría mucho porque hace una gran diferencia cuando ustedes nos escuchan a nosotros que somos pesquisadores y cuando escuchan a los propios alumnos que participan de los equipos de ayuda que nos contam sobre suas experiências e suas capacidades e os cambios que conseguem fazer na escola. Então, a mim me gostaria muito de que vocês pudessem de compartilhar a experiência de ver este vídeo. ¿Sí? ¿Podemos? Nayen, ¿usted puede apresentar?
Acho que está sem som. Nayer, está sem som. Hay como A ver si cambiar. podemos escuchar así. Ahí Francisco también, si me puede colaborar, esperemos que se pueda escuchar ahora. Ustedes me avisan. Yo no sé si ustedes están escuchando porque yo no estoy. ¿No se logra escuchar? No, No se escucha. No escucho. Francisco, no sé si tú me puedes colaborar en cómo poder compartir el audio del video. Porque esto fue algo que me pasó también una vez anterior. Vamos a dar unos minutos para resolver este tema técnico y seguimos. Un segundito, por favor. Sí. O que ustedes vão assistir enquanto as pessoas podem preparar são mensagens de los niños que participam de los grupos de los equipos de ayuda, porque eles foram invitados para também participar, colaborar na construção de lo material que seria disponível para as outras escolas fazerem os trabalhos. Então, os estudantes também prepararam os vídeos para os estudantes, para os outros estudantes, contando como se hace, quais são as experiências que têm. Este vídeo especialmente é uma produção para os diretores de las escolas. Há outros que os niños, que os estudantes hablan sobre experiências que têm e também ensinam os estudantes como organizar seus próprios equipos de ajuda em la escola. Há outros também em que eles propõem a proposta de atividades que os outros estudantes podem fazer também em suas escolas. Então, há a colaboração dos estudantes e dos maestros para fazer com que o material que nós tenhamos para ser replicável e sustentável em outros sítios, em outras escolas, puedan esclarecer da melhor forma para que as pessoas possam fazer em suas próprias escolas a implantação do programa. E nós caminhamos em los sites como controbullying.com.br, acompanhando as escolas, as dúvidas que as escolas têm, também organizando a rede para que os próprios estudantes possam fazer a comunicação entre eles. Nossa experiência, nós queremos, nosotros queremos muito que os chicos em Brasil possam comunicar-se com os chicos na Espanha e os chicos na Argentina, que temos pessoas que hoje já têm trabalhos como nós outros. Estamos formando uma rede e quem sabe em Chile, em outros sítios também temos a mesma experiência de los chicos para que eles possam participar de uma grande rede para hacerlo bien. Como nuestros chicos dicen, nosotros estamos haciendo una corriente de lo bien, para que todos los adolescentes piensen como nosotros y no
se filiem a los agressores e não se filiem a outras pessoas, principalmente como o adolescente que teve tantos problemas em Suzano, aquele que volveram à escola e matou os outros companheiros, os outros estudantes, é um ninho que procurou, que encontrou pessoas amigas em los chats, en la web, en la deep web, especialmente. Quando os niños não têm a quem acompanhar, a quem recorrer, quando os niños não têm outras pessoas com quem compartilhar seus próprios valores, quando os niños não têm a experiência de pensar sobre seus valores e os valores do grupo, eles vão procurar por amigos, por outras pessoas que têm os mesmos valores em la deep web, entre as pessoas que fazem também, que também têm lo malo, e formas pouco assertivas de resolver seus conflitos próprios, sim? Seus próprios problemas, de se sentir menosprezados, diminuídos diante dos outros e também os conflitos com os outros. ¿Sí? Lucín, ya se puede ver, nos dice Nayen. Así que... Sí, vamos lá. Com tudo que eu tiver que fazer, porque as equipes de ajuda mesmo fazem efeito nas escolas. Melhora muito a convivência entre as pessoas, entre os amigos, as brigas escolares. Eu gosto de ver meu amigo feliz, eu gosto de ver meu amigo falando: Maria, muito obrigada por ter me ajudado naquela situação que eu estava triste. Então, realmente não me importo, vale muito a pena. O exemplo que você passa é tanto para as outras pessoas quanto para você mesmo, e é muito gratificante ver que as pessoas acreditam em você. Então, corram atrás desse projeto, lutem bastante, porque não é só a questão do bullying que pode afetar a vida de um aluno, mas também o quanto ele se acha incapaz, o quanto ele acha que não consegue as coisas. Então, quanto mais você puder acreditar nele, é a melhor coisa que tem. Então, é bom implementar porque, mesmo que as pessoas não percebam, a gente ajuda, sim. Mesmo que de uma maneira sutil, a gente pode sim ajudar alguém. O ambiente escolar é cheio de emoções. E aí, quando as pessoas têm problemas, elas geralmente querem contar para alguém, para se livrar do problema. Que só das pessoas saberem que tem alguém lá, só delas saberem, já ficam mais aliviadas e calmas. Só que as crianças não têm vontade de contar para alguém mais velho. E o fato delas saberem que tem uma equipe lá de alunos da mesma idade que ela, que está lá para ajudar, para acolher, para ser um amigo, já melhora muito o ambiente escolar, que é o nosso principal objetivo. Eu passo o meu próprio exemplo. Não era uma pessoa muito boa para estudos, eu não gostava muito de me dedicar às atividades. Eu, por exemplo, mudei muito desde que eu entrei, porque antes qualquer coisinha que me falavam e eu sentia raiva, eu ia lá e batia na pessoa. Mas ao decorrer do tempo, eu percebi que quando eu tinha parceiros, eu tinha amigos que estavam sempre ao meu lado, ficava muito mais fácil desenvolver. Agora não, eu tento analisar um pouco a situação e ver quais são os pontos bons e ruins. Isso eu aprendi com a equipe de ajuda. Eu uso muito fora da escola. Então, por exemplo, quando meu irmão chega reclamando de alguma coisa, eu lembro do treinamento, me concentro e vou lá, falo com ele. Devo no acampamento, tem briga. A pessoa vem falar comigo, eu lembro do meu treinamento e falo. Então a equipe de ajuda não é só da escola. Se você é pra sempre, tá com você. Tá na sua alma, ali. Eu diria que seria importante sim ter a equipe de ajuda na escola dele, porque se ele implanta a equipe de ajuda na escola dele, ele pode perceber que além das pessoas, né, dos alunos que estão sofrendo por alguma coisa
só conversarem com ele, também podem conversar com os alunos e ele pode colocar a equipe de ajuda na escola dele também, porque aí os alunos vão aprender mais a respeito da empatia, a respeito tudo isso, e também porque as pessoas vão ser todas mais amigas, então vai ser um ambiente melhor. É isso. Espero ter contribuído e agora nós outros podemos passar para as perguntas que as pessoas podem ter. Sí. Bueno, muchas gracias, Lucien. Y quedo admirado por varias razones respecto a lo que tú nos indicas, indudablemente respecto a la metodología, pero sabes que sobre todo respecto a la generosidad que tú tienes y tu equipo para poder contribuir en base, digamos, a un sentido comunitario y en base a un relacionamiento más bien solidario con el cual poder generar solución a una problemática que es común, ¿cierto? Y que esperamos también nosotros poder favorecer a este incremento de la red que ustedes están desarrollando, que es una medida tremendamente interesante, basada, digamos, a nivel de los propios niños y no necesariamente impuesta, ¿cierto? Que es la mirada clásica de la intervención, ¿cierto? Por tanto, es una mirada mucho más comunitaria, mucho más centrada, digamos, en las mismas personas, digamos, que padecen y que son, de alguna manera, también quienes pueden resolver esta problemática. En la medida que ibas transcurriendo en tu exposición, me surgieron varias ideas. Veo que ustedes como país tienen algunas problemáticas similares a las nuestras. Por ejemplo, los incrementos en en las problemáticas de salud mental es un tema que parece ser que es común, tanto a ustedes como a nosotros, y que en contextos de pandemia más encima se nos ha ido incrementando a nosotros en Chile. Pero, ¿sabes qué? Junto a ello me llama mucho la atención el tema que pudiésemos llamarlo de alguna manera como la crisis de los valores universales clásicos, ¿ya? En donde parece ser que algunos elementos, como tú decías, que se habían logrado, como es, por ejemplo, la consideración igualitaria entre las personas, el respeto hacia los derechos sociales, algo que pensábamos nosotros que íbamos como avanzando a nivel de humanidad. Curiosamente parece ser que hoy por hoy se da en distintas partes del mundo señales de que eso no estaba tan sólido como pensábamos que estaba, y que genera una serie de inconvenientes morales para poder sostener problemáticas como la que tú nos estás tratando ahora, ¿cierto? O sea, efectivamente, si, mira, no sé cuál es tu ideología política, pero uno ve desde acá que Bolsonaro no ha sido necesariamente un apoyo para generar un espíritu de igualdad y solidaridad en Brasil, ¿cierto? Por tanto, yo creo que es una señal que va contraria justamente a lo que usted está tratando, digamos, de promover, que es más bien una cultura de la fraternidad, una cultura, digamos, de establecer una relación armoniosa entre las personas, ¿cierto? El poder establecer y generar, digamos, una comunidad, digamos, de participación. O sea, tenemos una situación global que parece ser que nos favorece mucho a lo que se quiere también desarrollar a nivel micro, y que al parecer es más común entre nuestros países de lo que uno puede pensar, ¿cierto? Sí, Ricardo, nosotros tenemos dos grandes problemas en Brasil. La pandemia, ¿sí? Y Bolsonaro. Y Bolsonaro, sí. Es un gran problema y yo no sé cuál es el peor.
pero porque o presidente não só o presidente, pero há uma ideologia, sim, de direita extremista e tão triste, tão problemática quanto a extremista de esquerda, sim? Não estou falando que estou nem de esquerda nem de direita. Pero há um problema de inverdade, de crenças que são muito pouco científicas, ¿sí? E, portanto, são práticas e que já a ciência, a universidade já superou há muito tempo. Por exemplo, volver os colégios militares, a experiência de como educar moralmente os niños por la disciplina, por los castigos, pela obediência solo. E nós já caminhamos muito em la ciência, em la psicologia, para compreender que a autonomia moral não se sustenta com a obediência, se sustenta com o compromisso assumido por los niños que hacen la misma cosa quando estão têm o mesmo comportamento quando estão em frente a seus maestros e quando estão sem os maestros. Pero é uma dificuldade de compreensão dessas pessoas que não compreendem que há outras formas de educar muito mais eficazes do que só por la obediência. E a obediência irá formar pessoas como nuestro, que nós temos vergüenza, porque vergüenza. Sí, vergüenza. Vergüenza, porque a pessoa é niño de 70 anos que esconde dinheiro em sua cueca. Cueca, como se habla em espanhol, cueca? ¿Bolsillo puede ser? Sí, en su cartera. Una pieza de los hombres que utilizan los hombres, en pieza de intimidad que lo utilizan los hombres. Ya. Bueno, en su ropa interior. Una ropa interior, exactamente. Sí. No sé si ustedes acompañan los problemas que hay en Brasil, pero nosotros tenemos un problema, por ejemplo, de una persona del Supremo Tribunal Federal, que entonces un senador que esconde dinero, ¿eh? En la cueca, en su ropa, pero porque acredita que una persona no está viendo, ¿sí? Entonces, o pensamento de esta persona de 70 anos é o mesmo que o pensamento de um niño de 3 anos de idade. E que corresponde à ideia de presidente e outros que, por la obediência a uma autoridade, então se sustenta a autonomia. E não é possível. Não é possível. Eu tenho que ter uma autonomia quando há uma autoridade ou quando não há. ¿Sí? Pero é algo que nós já superamos há muito tempo. Pero as pessoas não compreendem, por exemplo, que para superar o problema do preconceito racial, hoje, especialmente hoje, en los jornales en Brasil, hay un noticiario de una persona negra que murió hoy, fue muerto por las seguranzas de un supermercado en Brasil por ser negro. Entonces,
como não se compreende? Não se compreende que superar o problema do preconceito racial corresponde a uma tarefa da escola também, é uma responsabilidade dos maestros em como fazer, pero como fazer isso? Por la obediência não será, mas la discussão de los problemas, pero la transformação de los pensamentos, pero la reflexão sobre como sou, como você é, o que você pensa e o que eu penso, o que você sente quando uma pessoa fala uma coisa, uma broma com vocês, como eu me sinto, e isto é um espaço que a escola ainda não tem. É um problema para nós outros pensar e colocar, e isto que é mais, eu penso que é uma coisa boa de los equipos de ajuda, porque colocamos os ninhos para pensar, colocamos os ninhos para refletir e transformar. Quando nós outros falamos com os ninhos, nós outros somos autoridade para os ninhos. E eles podem não cambiar o que pensam, ou cambiar só quando estamos em la sofrência. Pero os niños falando com os próprios niños podem falar, podem cambiar o que pensam. Exacto. Luisín, muy en consonancia con lo que estás comentando, bueno, el profesor David, además de felicitarte por el aporte que estás realizando, pregunta, ¿cómo se logra el compromiso de los estudiantes para participar en esta tarea tan importante que al mismo tiempo implica ceder de su propio tiempo? Ricardo, nosotros tenemos experiencias muy gratificantes para contar y para los, porque los estudiantes, os que começam las experiencias de implantación de los equipos de ayuda en las escuelas, nos contam que no começo de la experiencia, los propios estudiantes hacen bromas con ellos. Por exemplo, usted es de la equipo de ayuda, usted puede pegar porque cayó un objeto. Ustedes es equipo de ayuda, ven cá me ayudar porque no estoy consiguiendo sentar. Ou seja, hacen bromas com os estudiantes. Há outro problema que os padres muitas vezes não compreendem também como os estudiantes querem participar. Os padres também têm medo de que os estudantes percam o tempo de las classes para fazer o trabalho. Há problema com os professores, com os maestros que também pensam que os estudantes estarão perdendo tempo. Pero este cambio é difícil de ser feito e demanda tempo para que as pessoas percebam as transformações que há em la convivência, para que os estudantes possam ver os que são os ajudantes como pessoas que foram escolhidos por seus próprios pares. Então, pessoas que eles indicaram como pessoas confiáveis, ¿sí? E os estudantes que são ajudantes também têm muitos medos, também têm receios de serem maltratados pelos outros. Então, por isso, há todo um programa organizado em que eles são formados e são informados pelos outros estudantes. Isso vai passar, é só uma fase. Os maestros são formados também para tutorar, para serem tutores que acompanham estes estudantes semanalmente, quinzenalmente, para também trocarem informações, para também estudarem os casos, como os psicólogos estudam os casos, ¿sí? Que acontecem, como agir em los casos,
Los estudiantes também trazem para os tutores quais são os casos que têm. E eles sabem, por exemplo, que um estudante, digamos, que está com um problema de se cortar e não quer, por exemplo, que os adultos saibam. O que ele faz? O que fazer num caso como esse? O estudante sabe que ele precisa ser confiável com seu amigo, porque seu amigo, seu companheiro que está com um problema, precisa confiar em ele, pero também sabe que é a vida deste estudante que está em jogo. Então, em um caso como este, o estudante que é o ajudante sabe dizer para o que está se cortando. Eu não posso deixar que isto quede-se desta forma. Eu preciso falar com um tutor. Eu posso fazer isso solo, você pode fazer comigo. Mas eu não posso deixar de falar com o tutor. Então, ele é preparado para saber o que fazer em um caso que é muito sério e em casos em que ele mesmo pode continuar sendo confiável solo a si mesmo para continuar ajudando o estudante que passa por uma situação difícil. Então, há toda uma preparação para isso. Exato. Ricardo, que nós temos a ajuda dos estudantes que contam como são os primeiros passos e nós temos também essa rede para que as pessoas que têm dificuldade possam ser acompanhados por nós outros, porque sabemos que há um problema para isso. ¿Sí? Sí. Luciana, otra pregunta. Si bien el programa de ustedes se sustenta prácticamente desde un punto de vista, digamos, de un formato social, uno puede presuponer de que hay un elemento a la base que puede estar dado por un elemento cognitivo, como puede ser el desarrollo moral, ¿cierto? No sé si ustedes han trabajado en esa línea, digamos, de poder también ver cómo determinado desarrollo moral del estudiante puede favorecer una mejor implementación del programa que ustedes desarrollan. Sí, nosotros tenemos entendido que para hacer o trabalho com as equipes de ajuda, também há uma necessidade de outras ações dentro deste mesmo programa. Não é uma forma de milagro, né, que acontece com os alunos que passam a ser buenos para sempre. Não é. Pero com o tempo, os niños, os estudantes vão percebendo que podem fazer as coisas buenas. ¿Sí? Há também um trabalho anterior, os professores com os maestros, para que também em lo cotidiano de las ações, eles também utilizem de linguagens de comunicação, de formas de comunicação não violenta. ¿Sí? Então, há espaços também para se discutir as regras da escola, em las assembleias, em propostas de avaliar os conteúdos, as classes, então, para a participação também de los estudantes. Porque sem isto, nós sabemos o quanto é difícil para cambiar, para fazer o desenvolvimento moral que ele aconteça. Nós temos muitas experiências com os niños, com os pequenos, a partir da literatura infantil, que são disparadores de reflexões, de propostas de juegos, de atividades, que podem ajudar os niños a compreender formas mais assertivas de falar, formas mais
assertivas de falar, de falar sobre aquilo que sentem, aquilo que pensam, ¿sí? E então, todas essas ações podem favorecer com que o desenvolvimento moral seja favorecido, ¿sí? Pues, seja que aconteça. Então, não é uma ação, mas nós temos pesquisas. Há uma pesquisa que nós finalizamos em ano passado, que habla sobre os valores morales, que são a adesão a valores morales, e qual a diferença entre a adesão a valores morales de estudantes de equipos de ajuda, de estudantes que não são de equipos de ajuda, pero estão em escolas com equipo de ajuda, e estudantes que não são nem de equipos de ajuda, nem estão em escolas que não estão que têm equipo de ajuda. Nós temos, as diferenças são enormes, são gritantes, porque, e para esta sequência, então, os niños de equipo de ajuda são os estudantes em la escola que têm um desenvolvimento moral um pouco maior, mais favorecido, porque são aqueles que têm mais trabalhos, que têm mais formação, que foram escolhidos por serem pessoas em quem confiar, ¿sí? Então, há desenvolvimento muito maior neles. Pero os estudantes que não são de equipo de ajuda, pero estão em escolas que há equipe de ajuda, têm também uma maior adesão a esses valores, porque há propostas para se trabalhar intencionalmente com esses valores na escola, porque não é verdade que uma escola pode optar por não trabalhar com valores morais. Na escola pode dizer, eu não tenho pretensão de trabalhar com valores morais. Não há como, porque o simples fato, a simples posição de não falar sobre valores é uma posição moral. Então, não há como não ter um posicionamento moral dentro da escola. E, portanto, nós temos pronto que em escolas em que hacen um trabalho intencional, em que hacen um trabalho planificado, em que hacen um trabalho dia a dia com esses casos, com esse propósito, são escolas que conseguem com mais frequência terem maior adesão a valores como justiça, como solidariedade, como respeito em seus estudantes. Lucien, solamente quiero agradecerte. Realmente ha sido un honor gigante para nosotros el que hayas compartido con nosotros todo este conocimiento que viene de una persona, digamos, que ha trabajado de una forma sólida y con mucho sustento respecto a esta temática. Y además, como bien te decía, es muy bonito ver la solidaridad, la facilidad con la cual tú has podido generar generosamente la entrega de estos conocimientos y ir generando esta comunidad, digamos, de apoyo que sin lugar a dudas yo creo que es, ¿cierto?, la dirección correcta de cómo poder resolver el problema de la violencia en la escuela, pero también muchas problemáticas sociales en general que tenemos como sociedad, ¿cierto? Ojalá que podamos ir revirtiendo mucho de estas tendencias que no son muy agradables, que algunos de nuestros países están viviendo, que como bien compartíamos, puede que sean no tan positivas, digamos, para el desarrollo de nosotros como humanidad.
Bueno, como te decía, de parte de nuestro departamento, de parte de nuestra universidad, te entrego nuestro agradecimiento y ojalá que podamos contar contigo para otra ocasión en la cual podamos reunirnos, ¿cierto? O seguir trabajando en temáticas como las que tú estás desarrollando, que son de veras que muy valiosas también para el desarrollo de nuestras escuelas acá en Chile. Muchas gracias por todo. Uma grande alegria estar com vosotros e poder compartilhar todo esta, especialmente todo este trabalho que nós temos hecho em Brasil e abrir a possibilidade de mais pessoas, de mais estudantes, mais psicólogos, mais maestros, pensar que é possível transformar, cambiar os problemas que a escola apresenta. É possível, sim, porque há algo muito especial que nós também temos estudado em Brasil, que é a empatia, e como vocês que estão da psicologia sabem, o quanto, aunque em forma precoce pero es ya presente en los niños, en los pequeños niños, en los bebés, la empatía, ¿sí? Es un registro, es una marca, es una marca registrada, nosotros hablamos, de quién es el hombre. Lo mismo hombre que mata, é o mesmo homem que, quando pequeno, tira sua chupeta, como se habla chupeta em espanhol? Mamadera puede ser. Colla, Su mamadera. Chupete. Sí, su mamadera e dona a outro bebê que também chora, sim? Então, é presente em humano. Nós somos humanos. Resgatar esta humanidade é uma necessidade hoje, porque não podemos mais permitir que tantas coisas que já o homem, essa humanidade já passou, se perca. Sim? Felicitaciones, Muchas gracias, Lucián. Muchas gracias por tu presentación, bastante aclaratorio. Reitero que me parece que es un trabajo enorme, una trayectoria bastante grande, y me gustaría aprovechar de pasar el aviso también de que el equipo de la doctora Lucián tiene también una página web donde hay material que uno puede acceder para aprender más de esta importante metodología de trabajo, que la podemos pasar después en el Facebook de Psicología, el link, para que la gente pueda entrar. Y lo otro es que Lucián también tiene un conjunto de material de literatura que sirve bastante para las escuelas, cuentos infantiles, que están en esta misma línea, así que es un material bien valioso. Mi admiración para ti, Lucián, y muchas gracias. Estão todos disponíveis, podem divulgar e utilizar. Sí, muchas gracias, Lucián. Um abraço a todos, então, fiquem bem e que nós outros possamos nos encontrar em breve. Perfecto. Vale. Nos vemos. Nos vemos.